Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu irei conversar sobre a camisa que entorta varal na NBA, o titã colossal New York Knicks. Siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. No episódio de hoje falaremos da semana 17 do Knicks, que tecnicamente teve apenas 2 jogos, né? Knicks e Pacers e Knicks e Hawks, mas eu também vou falar um pouquinho da partida do Knicks contra o Celtics, que aconteceu no sábado, dia 8, começando com ela, na verdade. O Knicks enfrentou o Celtics aí no sábado, dia 8, e foi completamente trucidado pelo Boston Celtics. O jogo terminou 131-104 para o Boston e foi um massacre do primeiro minuto até o último minuto. Foi uma partida assim constrangedora do Knicks e que volta todos os grandes medos que os torcedores do Knicks têm com relação a esse time, porque demonstra a incapacidade desse time de enfrentar as melhores equipes da NBA. O Knicks está bem à frente das equipes ruins, né? As equipes que têm menos de 50% de vitórias, mas quando enfrenta o topo, tanto do leste quanto do oeste, sofre bastante. Na primeira partida da temporada, o Knicks enfrentou o Boston e foi trucidado. Passados aí 4 meses, fomos trucidados novamente, sem nenhum tipo de resposta ao jogo do Boston Celtics. O Boston jogou sem o Jrue Holiday e o Porzingis, e mesmo assim, o Knicks não teve a menor chance de vitória. Principalmente contra o Celtics, eu acho que o Knicks não encaixa de maneira nenhuma. Quando o Knicks contratou o Michael Bridges e o Towns, ficando aí com um time com possibilidade de jogar com 5 abertos e tendo 2 alas grandes como Anunoby e Michael Bridges, todo mundo imaginou que o Knicks montou um elenco para ser uma resposta ao Boston Celtics, porque, entre aspas, o time encaixaria bem numa defesa contra o Celtics. E se você só analisar o elenco, dá para imaginar porque todo mundo pensou nisso. Mas quando você assiste as 2 partidas que o Boston fez com o Knicks, a primeira e essa do último sábado, você vê que não existe possibilidade disso acontecer e que se o Knicks encarar o Boston em uma série de playoffs, o Knicks vai ser amassado, vai ser 4-0 pro Boston, porque o Knicks não apresenta nenhuma resposta para as coisas simples que o Boston Celtics faz. O Boston Celtics é um time que caça mismatch, é um time que faz muito corta-luz, muito pick and roll para trocar a marcação de quem tá com a bola, ou seja, o Tatum pede um corta-luz para tirar o Michael Bridges dele e pegar um jogador diferente, um jogador de garrafão ou o Jalen Brunson, para um desses jogadores ficar marcando ele e ele ter o espaço para ele fazer uma infiltração, fazer uma jogada individual ou um arremesso de 3. E o Knicks escolhe muito fazer, principalmente quando tá o Towns envolvido, porque com o Towns ou quando era o Mitchell Robinson ou qualquer pivô do Knicks, o Knicks muitas vezes prefere o drop, em que o pivô vai impedir a infiltração. E o que é o problema de fazer isso contra o Celtics? Os corta-luzes do Celtics são muito bons. E se o jogador que está marcando, o jogador que está fazendo o corta-luz, não tentar antecipar, não tentar cortar a distância com o jogador que está da bola do Celtics, os jogadores do Celtics têm ali uns segundos de espaço para fazer um arremesso. E o problema é que o Celtics é muito bom na linha de 3 com qualquer jogador que estiver fazendo essa jogada. Então não importa se é o Tatum, se é o Brown, se é o Derek White, se é o Pritchard, qualquer jogador do Celtics que faz essa jogada e tem alguns segundos para fazer um arremesso, vai ter um arremesso livre, vai arremessar. E o Tatum não errava nada, o Brown não errava nada, o Derek White não errava nada. E com esse espacinho e os jogadores confiantes, eles vão arremessar, vão fazer. E o Knicks não teve resposta, o Knicks não tentou mudar isso. Da maneira que o Knicks joga com o Celtics, o Knicks só vai vencer o Celtics em um dia ruim de arremesso do Celtics, em que o Tatum vai ter esses arremessos livres e vai errar todos. Porque não existe mudança tática para fazer com que o Knicks consiga cortar esse espaço. Então, desde o início do jogo, a defesa do Celtics é muito boa, o Knicks não estava conseguindo criar muita coisa, então estava com dificuldade de pontuação. E o Celtics estava tendo esse espaço, metendo bola de 3, conseguindo os mismatches que queria. O Brown e o Tatum fazendo o que queriam no ataque, e o Knicks não tinha resposta. O Tibbs não é um técnico que faz muitas variedades táticas, e o Knicks não fez nenhuma. O que eu vou dizer aqui é um pouco complicado, porque a gente está falando de profissionais de basquete, os melhores profissionais, entre aspas, né, já que estão na NBA, então certamente a equipe técnica do Knicks faz lá os vídeos, faz todo um trabalho, toda uma estratégia para cada adversário, mas a impressão que dá é que com o Tibbs essas mudanças não são muito reais, elas não afetam muito a tática que ele escolhe para as partidas, porque, por exemplo, o Knicks enfrentou há um pouco tempo atrás
o Lakers. E claramente o Lakers fez mudanças para enfrentar o Knicks. O Lakers forçou muito a marcação em cima do Brunson para ele soltar a bola e escolheu deixar o Josh Hart livre para o Josh Hart arremessar o máximo possível. Essa foi a tática que o Lakers fez. Fechou o espaço do Towns, fechou o espaço do Brunson e deixou o Josh Hart arremessar o quanto ele quisesse e funcionou muito bem. Quando o Lakers enfrenta o Celtics, ele não faz essa opção, porque não tem como deixar um jogador do Celtics livre. E J.J. Redick, o técnico do Lakers, fez uma escolha tática, fez uma alteração tática para derrotar o Knicks, que, entre aspas, era um time superior, pelo menos em posição na tabela. Mas eu não consigo ver o Knicks fazendo isso em nenhuma partida. Eu assisto quase todas as partidas do Knicks e para mim o Knicks é na consistência. O Knicks faz a mesma coisa desde o primeiro jogo e espera a evolução dos jogadores, tanto taticamente quanto defensivamente, ofensivamente. Não me parece que o Knicks poste muito em alterar sua maneira de ser para enfrentar certos adversários, e o Knicks realmente precisava fazer isso quando vai enfrentar os melhores times da NBA. Então o Knicks, aí a gente tá quase indo pro final da temporada e o Knicks não parece ser capaz de derrotar os melhores times da NBA. Parece que o nosso destino é ficar aí de novo nas semifinais do leste, porque o elenco ficou raso, o nosso elenco não é muito bom. Se o Brunson está com dificuldade naquela partida, o time sofre muito. O Towns até esse momento não estava em um momento muito bom. É que depois das outras duas partidas que eu vou comentar, o Towns arrebentou, mas até ali, nesse jogo contra o Celtics, ele não estava muito bem. O Brunson foi muito bem marcado esse jogo. O Knicks foi trucidado sem nenhum tipo de resposta ao jogo do Boston Celtics, o que é muito preocupante, porque só parece que a gente não está no nível desse time e dos outros melhores times da NBA. Ainda assim, o Jalen Brunson terminou essa partida com 36 pontos. Teve aí um bom aproveitamento de 3, né, 43%. E ele conseguiu essa pontuação porque ele conseguiu ir muito para a linha de lance livre, né? Foram 13 lances livres que ele fez nessa partida, mas o plus-minus dele foi menos 19. Assim, o time inexistiu nessa partida. O Towns não jogou nada. O Achiuwa foi engolido. O Michael Bridges é, para mim, uma grande decepção. É um jogador, assim, muito mediano. E o Knicks novamente estava sem o Anunoby, então a gente poderia pensar, com o Anunoby poderia ser diferente? Eu acho que não. Na primeira partida do ano, o Anunoby estava lá e o Knicks foi trucidado. Foi trucidado porque o Knicks não tem nenhum tipo de resposta ao Boston Celtics. A nossa única esperança de ir longe no leste é torcer para alguém eliminar o Boston Celtics. O Knicks não tem a menor capacidade de fazê-lo. Mas agora falando da outra partida, na terça-feira o Knicks pegou o Pacers, no dia 11 de fevereiro. O Knicks venceu essa partida por 128-115. Em uma bela partida do Towns. O placar não foi elástico, mas o Knicks jogou muito bem essa partida. Novamente, qualquer jogo contra o Pacers é muito interessante, porque o Pacers é um dos times mais, assim, legais de assistir na NBA. É um time, assim, que tem uma transição fatal. Assim, é inacreditável a velocidade desse time na transição. É tipo assim, se você errar um arremesso, os caras saem numa velocidade assim inacreditável e você vai tomar muito ponto. Cometer turnover contra eles é fatal também. Então é um jogo muito divertido de assistir e muito, assim, é muito frenético. O Knicks, nessa partida que eu assisti com mais detalhes do que a partida contra o Celtics, já que a partida contra o Celtics foi bem triste de assistir, o Knicks conseguiu aí no primeiro quarto contra o Pacers. O Pacers foi melhor durante o quarto inteiro. A velocidade de transição do Pacers foi muito intensa contra o Knicks. E o Knicks sofre, como sofreu nos playoffs do ano passado. Só que no finalzinho do quarto, o Knicks fez uma run de 8-0 e conseguiu terminar o quarto à frente, né? Ganhou por 27-26. E aí, a partir do segundo quarto, o Knicks conseguiu abrir uma vantagem pequena de 8 pontos. Principalmente graças ao Towns, que jogou muito bem contra o Pacers. O Pacers não tinha resposta para o Towns. Então o Towns foi muito dominante nesse segundo quarto. Assim, quem tiver o League Pass e só colocar o segundo quarto desse jogo vai ver assim, uma partida muito boa do Towns. Quando você vê aquele segundo quarto, você pensa, meu Deus, o Knicks tem chance de vencer a NBA se o Towns jogar assim sempre. Infelizmente, devido à contusão que ele teve aí há algumas semanas, o Towns não teve nesse nível há um bom tempo, né? É bem esporádico as partidas que ele consegue ser totalmente dominante, como foi nessa partida. E aí, desde esse primeiro tempo, né, no primeiro quarto e no segundo quarto, o Brunson já via com problemas de falta. E aí, no início do terceiro quarto, ele
teve que sair porque ele já tinha 5 faltas cometidas. Apesar do Knicks estar com uma pequena vantagem, foi ali um momento muito problemático, né? Perdeu o Brunson no início do terceiro quarto. A gente já não tinha certeza, assim, que o Knicks poderia manter a vitória, né? A gente ficou numa situação bem perigosa. O Cameron Payne entrou no lugar dele e o Knicks tentou sobreviver sem o seu melhor jogador. E conseguiu. Manteve a diferença e conseguiu atacar o Pacers na transição. A gente usou a arma deles contra eles. O time liderado pelo Cameron Payne foi muito intenso na transição. O Pacers estava errando, o Knicks saía numa transição muito rápida. A gente usou o veneno deles contra eles. O Cameron Payne jogou muito bem essa partida. Jogou muito bem nesses minutos sem o Brunson. E aí no último quarto, o Knicks jogou os 6 primeiros minutos ainda sem o Brunson e foi conseguindo manter conseguiu manter a diferença. O Towns, como eu disse, foi dominante, fez 40 pontos e o Knicks conseguiu manter essa vitória aí até o fim, abriu uma vantagem segura aí no último quarto e conseguimos vencer o Pacers, que foi um alívio pela situação do jogo, né? Pelo Brunson quase não ter jogado, jogou poucos minutos devido ao problema de faltas. É o time que nos derrotou no ano passado nos playoffs. Mostra que o Knicks vai bem contra os times do nível dele e abaixo, como eu vinha falando. O problema do Knicks está nos jogos contra os adversários que são superiores mesmo. E aí, para finalizar a semana, né, já que estamos falando aí de semana de All-Star Game, então essa semana aí da NBA terminou na quarta-feira. Dia 12, o Knicks enfrentou o Atlanta Hawks, outro time que nos eliminou de playoffs recentemente. O time que tem o Trae Young, que realmente joga muito bem contra o Knicks. O Trae Young é um caso assim muito interessante da NBA, porque ele é extremamente desvalorizado devido à sua completa inabilidade defensiva, mas sim comandando o ataque como armador é assim muito bonito de ver, sabe? Ele é um armador de verdade mesmo, é aquele cara que, sim, comanda um ataque e ele tem essa grande vontade de sempre bater no Knicks, então contra o Knicks ele sempre joga bem. Como eu disse, o Knicks segue sem o Anunoby e o Mitchell Robinson. Essa semana inteira o Knicks jogou com o Brunson, Josh Hart, Michael Bridges, Precious Achiuwa e o Towns, porque o Anunoby e o Mitchell Robinson continuam de fora. O Knicks conseguiu aí 2 vitórias e uma derrota nessa semana. O Knicks derrotou o Hawks por 149-148. Foi uma partida que foi para prorrogação e foi uma partida assim problemática, porque só pelo placar aí você já percebe que foi um jogo que não existiu defesa. O Trae Young estiver no Hawks, eles não vão ser uma boa defesa, enquanto o Towns estiver no Knicks, provavelmente o Knicks não vai ser uma boa defesa, a não ser que a gente traga o Rudy Gobert para fazer companhia para ele novamente. Então foi um jogo assim gostoso de assistir pela emoção, mas para quem gosta de defesa foi assim bem complicado. Falando um pouco da partida, o Knicks controlou muito bem o Hawks no primeiro quarto, venceu por 38-29. Eu sinto que foi um jogo que parecia fácil pro Knicks, apesar da diferença não ter sido muito grande. O Knicks esteve no controle o tempo inteiro e eu senti que o Hawks ficou mais fraco nessa trade deadline, né? Eles perderam o Hunter e o Bogdanovic e só ganhou o LeVert. Sim, ganhou de verdade, né? Obviamente chegou outros jogadores, mas assim, jogador com impacto mesmo foi só o LeVert. Novamente o Towns foi completamente dominante, tanto no primeiro quarto como no segundo quarto. O Knicks jogou melhor ainda no segundo quarto, então estava sob total controle, tinha aberto mais de 10 pontos de diferença, só que aí no finalzinho tomou uma run do Hawks e a diferença se manteve em 8 pontos no final do segundo quarto, ficou 68-60 para o Knicks, e isso ditou um pouco o jogo, porque essa run do Hawks, que fez eles voltarem para a partida, deu nova vida para eles, e aí no terceiro quarto eles jogaram melhores que o Knicks e cortaram a diferença para somente 3 pontos, e esse terceiro quarto terminou 104-101. Isso mesmo, 104-101. No final do terceiro quarto, os dois times já tinham passado de 100 pontos. Então foi assim, um jogo em que não existiu defesa nenhuma. A gente tá falando de um time do Tom Thibodeau que não tem defesa nenhuma. A situação do Knicks já era ruim na defesa, e sem o Anunoby e sem o Mitchell Robinson, provavelmente os 2 melhores defensores do time, o Knicks vai vencer só na base do ataque mesmo. A defesa não existe. O Michael Bridges é um defensor fraco. As pessoas esperavam mais dele defensivamente do que ele realmente mostra. E o Towns também é um defensor muito fraco. O Brunson é um defensor fraco. O Achiuwa e o Hart são bons defensores, mas não são game changers. O Knicks vai sofrer aí enquanto o Anunoby não voltar, enquanto o Mitchell Robinson não voltar. E aí no último quarto, o Cameron Payne entrou e jogou muito bem. Ele sediou o time e fez o time abrir uma vantagem, mas aí o Hawks conseguiu se recuperar, diminuiu a vantagem
mas mesmo assim a vitória seria do Knicks ali. O Knicks tinha 6 pontos de vantagem, mas tomou uma bola de 3 e fez uma bobagem no final, entregou a bola pro Hawks de graça, eles conseguiram empatar a partida e levar para a prorrogação, com 137-137. E aí na prorrogação, um jogo apertado novamente e sem defesa, o Knicks conseguiu vencer por 149-148. O Hawks teve a bola da vitória, o George Niang teve a chance aí de fazer um arremesso livre, mas errou e o Knicks ficou com a vitória. Esse jogo mostra, né, que tipo assim, o Knicks enfrentou um time bem fraco e teve dificuldade para vencer porque não consegue defender, mas esse tipo de jogo ele consegue vencer ainda, né? O poder do elenco do Knicks, o poder dos melhores jogadores do Knicks tenha feito nessas partidas. O problema é o alto nível, o problema tá no alto nível. Esse é o lema do episódio dessa semana. O Knicks não está no nível dos melhores e as partidas têm demonstrado isso. A próxima semana, apesar de ser a semana de descanso aí, que tem alguns dias de descanso por causa do All-Star Game, os jogos começam só na quinta-feira, e apesar disso, de terem apenas 4 dias, o Knicks vai jogar 3 vezes. Na quinta-feira, dia 20, o Knicks pega o Bulls. Na sexta, no dia seguinte, pega o Cleveland Cavaliers. E no domingo, pega o Boston Celtics. O Knicks vai pegar nessa semana os 2 melhores times do leste. São 2 excelentes testes, mas um pouco tristes, na minha opinião, porque eu não tenho expectativa de vitória em nenhuma das 2 partidas. O Knicks não tem nos dado a confiança de que ele é capaz de vencer esses times. O que é muito curioso, porque o ano passado o time era inferior, mas o time jogava numa intensidade tão boa e tinha uma defesa tão forte que você sentia que o Knicks tinha possibilidade de vencer qualquer adversário. Com o elenco desse ano, eu não tenho essa esperança que o Knicks possa vencer qualquer adversário. Eu sei que contra os adversários mais fortes, o Knicks vai ser trucidado. É um pouco triste falar isso, mas essa tem sido a nossa realidade nesse ano. Mas vamos ver aí, semana que vem pode ser uma semana de mais otimismo, caso o Knicks demonstre força contra o Cavs e contra o Celtics. Por hoje é só, esse foi o resumo da semana do Knicks. O All-Star Game não me interessa muito, então não irei fazer nenhum comentário sobre isso. Da NBA só me importa o Knicks mesmo. Vamos ver como o Knicks se sai na semana que vem. Eu fico por aqui, God bless e good night.